dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal do Gaúcho. Eu sou o Flávio, o Gaúcho da Mitada, e neste vídeo vamos aprender a valorizar. Valorização é o importante nesse vídeo, você ganhar cartoletas, não importa a pontuação que você vai fazer, e sim o quanto você vai ganhar de cartoletas. Então, pessoal, aqui está na tela, né, o nosso time de valorização. Como eu falei, a pontuação não interessa, 46,38, né? E valorizamos 7,89 cartoletas. Estamos num total de 212,13 cartoletas, né, pessoal? E vamos dar uma olhada aqui, né? Perdemos um pouco de cartoletas aqui no patrimônio, essa liga clássica que a gente participa, né? Aqui o importante é as cartoletas. Por patrimônio, a gente caiu um pouco, a gente está em sétimo agora, sétimo colocado, né? Com 212, abriu 13 cartoletas do primeiro colocado, estamos atrás por 13 cartoletas, mas se mantivemos no top 10 da liga, né? Então é o importante, foi isso aí. E vamos dar uma olhada na Liga do Caioba, né? Não, Liga Nacional de Patrimônio, pessoal. Demos uma caída também, né? Mas ainda se mantivemos 1.193, né? Então estamos ali entre os 800. A rodada passada a gente era 860. A gente não deu uma vacilada com o nosso time de valorização, né? Pedro Raul, Pedro Henrique não foram muito bem e a gente acabou perdendo umas cartoletas com eles. Agora vamos dar uma olhada. Aqui então, né, a gente foi num esquema aqui de 4-4-2, né? Pedro Raul, Pedro Henrique não foram muito bem, não nos entregaram cartoletas, né? Em compensação, o Wesley, o Luciano Mugni, o Anthony também não nos entregou muita coisa. Alan Franco não foi para o jogo, né? Nosso reserva também não participou. Então ganhamos poucas cartoletas. O Bruno Henrique ajudou bastante, né? O Christian. Então vamos vender isso tudo aqui, né? E vamos vender todo mundo. Mas a gente vai passar para esse outro aplicativo aqui, né? Que é o Cartomante FC. Beleza, então, aqui tá minhas dicas, né? Para goleiro, pessoal, a gente tem a dica de 2 goleiros, o Anthony e o Arcanjo. Vou explicar para vocês o porquê da escolha do Anthony, né? O Anthony, ele tem uma média como visitante de 2,5, não anda muito bem, né? Mas o adversário cede muito, cede 10,9 para valorização. Então, a pontuação esperada dele é 6,48. Se ele fizer a pontuação esperada de 6,48, né, vou botar 6,50, ele vai valorizar uma cartoleta e 21. O importante, pessoal, também, vamos botar aqui, pontuação não. Vamos olhar a pontuação que ele pode fazer e as defesas, né? O adversário, o Sport, ele cede muito para goleiro, né? O Cássio fez 4 defesas, fez 10,9. O João Ricardo fez 9 defesas, né? 16 com 7. O Cleiton fez 7 defesas, 14 com 10. E o Everton, 2 defesas, 2,60. Quanto que o Anthony conquistou? Não anda conquistando muito, né? Quanto o Botafogo fez uma defesa só, negativou 2,70, levou 4 gols. Quanto o Corinthians fez 5 defesas, uma pontuação de 2,50. Quanto o Grêmio, 2 defesas, né? Uma defesa. Então, Anthony é a nossa primeira indicação. Nossa segunda indicação, pessoal, é o Lucas Arcanjo. Olha o tanto que Lucas Arcanjo precisa para valorizar, né?
ele precisa... ele tem uma média como mandante de 3,95 e o adversário cede 5,2. Dá uma olhada aqui, defesas, né, e pontuação. Olha o tanto que o Santos cede para goleiro, né? O Hugo fez uma defesa e pontuou 6,30, né? Acho que isso aqui é defesa, né? DR deve ser defesa. Vamos tirar o DR, vamos colocar aqui SGs, né? Ó, o Hugo garantiu um SG e fez 6,30. O Volpe um SG 7,60. Já o Rafael levou o gol, né? Fez 0,60. Já o Fábio garantiu um SG 6,30. Se o Vitória garantiu o SG, a pontuação dele é boa. Digamos que ele faça aqui um 7,60, né? Um 7,60 com SG. Ó, um 7,60. Ele já vai estar valorizando 1,54 cartoletas. E o que ele entrega? Ele conquista, ó, 4,2 de pontuação contra o Vasco, 4,2 contra o Grêmio, 2,90. Então, para o nosso time, vamos colocar, né, vamos mudar aqui o esquema primeiro para 4-3-3 e vamos colocar aqui no gol. Vamos colocar aqui no gol. Vamos tirar aqui o provável. Vamos aqui primeiro no banco de reserva, né? E vamos colocar o nosso goleiro aqui, Lucas Arcanjo, beleza? E aqui a gente vai colocar o falso negativo para que a gente não perca a cartoleta. Nosso objetivo é não perder cartoleta, né? Então vamos botar aqui Lucas Arcanjo. Quem é que tá menos que ele aqui? O Miguel, Fernando Miguel, porque o jogo do Ceará não será válido para o Cartola. Beleza, então, vamos passar para os laterais, né? Laterais, vamos compartilhar aqui, vamos dar uma olhada nas dicas de laterais. Aqui, pessoal, a gente tem o Cédric Soares, do São Paulo, né? Juninho Capixaba, que tem o jogo do Juventude, e o Luciano Juba. Pela ordem aqui, né, de preços, a gente vai colocar o Juninho Capixaba, o Luciano Juba no nosso time e o Cédric na reserva. Vou explicar para vocês o porquê desses três aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Os detalhes. O tanto que o Mirassol cede para laterais, né? Vamos tirar aqui, ó. Vamos botar pontuação. Boa. Assistência. Ó. Finalização na trave, finalização defendida, finalização para fora. Vamos colocar SG também aqui, tá? Assistência, pontuação. Então, vamos ver aqui, ó. O que o Mirassol cedeu para os laterais? Cedeu uma finalização para fora para o Aguirre. O Aguirre fez 4,70, sem SG. Bernadei, finalização defendida, finalização para fora, 3,50. Olha o tanto que o Juninho Capixaba fez, pessoal. Ó, o tanto, né? 10,1 com SG, finalização para fora, finalização defendida, né? O Andrés Hurtado, um SG 4,70. O Everton, lateral do Juventude, né? 8,50. O Filipinho negativou, né? O tanto que ele... Olha o Gilberto do Bahia, né? 2,2. O Luciano Juba, 5,2 com assistência. O Santiago Arias. Então, né? Olha o que ele produz, né? O que ele conquista de scouts. Contra o Grêmio não conquistou nada. Deu uma assistência contra o Cruzeiro e 7 pontos. E ele tem uma média, né? O Cédric, de 2,13 como mandante, né? E o adversário cede 2,53. Se garantir o SG e fizer uns 2 desarmes, ele faz 8 pontos, já valoriza. Só ele garantindo o SG, ele já vai garantir 0,88, é o que a gente precisa aqui, né? Beleza, então. Vamos dar uma olhada, então,
No Juninho Capixaba, esse dispensa apresentação, né? Tá bom para valorizar, tá bom para pontuar, porque olha o tanto que o Juventude entrega para laterais, né? Aqui só de pontuação. Vamos tirar a pontuação e vamos botar aqui finalização, SG, assistência e gols, tá? Falta torcida de desarmes. Vamos botar desarmes também aqui. Olha o tanto que ele cedeu. Ele cedeu o Juventude, né? O Fortaleza, pro Tinga, pro Bernabé, pro Natan, né? Pro Alexandre. Olha quanto pro Alexandre. Um SG, Ayrton Lucas, 3 desarmes, né? Um SG, o Wesley, uma assistência, finalização para fora, 2 desarmes. Olha o tanto que os laterais do Botafogo marcaram, né? Olha o tanto que o Capixaba faz. Um desarme contra o Palmeiras, uma finalização defendida, uma finalização para fora, 2 desarmes, um SG contra o Mirassol. Contra o Cruzeiro, uma finalização para fora, 2 desarmes, um SG. Contra o Botafogo, 3 desarmes, o SG, uma finalização para fora. Então, a média dele como mandante, jogando em casa contra o Juventude, né? Jogando em casa, é 8,17 e o Juventude cede 7,14. Né? Então, se ele der uma assistência, garantir um SG e fizer 3 desarmes, com certeza ele vai fazer 13 pontos, pessoal. Ó. Se ele fizer 13 pontos, você já valorizou 2,7. Se ele não fizer nada, que é difícil ficar só no SG, né? Ele vai fazer 0,21. Digamos que ele faça 3 desarmes, aí 4,50 dá 9,50, né? 9,50 já valorizou 1,16. Beleza, então, pessoal, vamos dar uma olhada agora aqui no Luciano Juba. Luciano Juba do Bahia, né? Pega o Grêmio, que foi eliminado da Copa do Brasil. Olha o tanto como visitante que tem o Luciano Juba, 8,10, e o Grêmio cede, né, para lateral, ó, 6,50. Ó, assistência, gol, vamos tirar a pontuação, vamos botar a finalização defendida e para fora. Ó, o Grêmio cedeu 2 para o Santana e 2 para o Escobar. Já o Juba garantiu um SG e marcou um gol contra o Santos, né? O Grêmio até que não está cedendo muito, então, para laterais. Né? Então, mas o visitante, que é ele conquista muito, né? A pontuação esperada é 7,10. Então, vamos colocar no nosso time aqui, então, laterais, né? Vamos compartilhar aqui para vocês olharem. Laterais, que a gente viu aqui. Juninho Capixaba, o Luciano Juba, cadê ele? É o Luciano Juba. Luciano Juba. E na nossa reserva aqui, vamos colocar o Cédric, né? Que a gente avaliou aqui, Cédric Soares. Beleza. Vamos lá então para zagueiros agora, né, pessoal? Vamos analisar aqui os zagueiros. Aqui então. Opa, tá aqui, agora sim. Agora voltou. Mas antes disso, pessoal, vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal. É simples, pessoal. Clica ali, acione o sininho. É porque isso ajuda muito o meu canal a crescer. E ajuda, né, o YouTube a entender que vocês estão gostando dos conteúdos que eu faço, né? Vídeo de valorização, vídeo do time, as lives, né? Para vocês não perderem nenhuma, acione o sininho e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp esse vídeo de valorização, né? E os outros vídeos também. Então vamos lá então, pessoal. Vamos para a nossa análise de zagueiros, né? Aqui eu destaquei 3 zagueiros para essa rodada. Alan Franco, né? Vamos dar uma olhada aqui nos números do Alan Franco. Detalhes dele aqui, ó. Alan Franco. Olha o tanto que o
O Mirassol cede para zagueiros, ó, né? Aqui pontuação, aqui, vamos botar desarmes, SG e zagueiros que finalizam também, né? O Juninho do Internacional, um desarme, o Guzmán, Pedro Henrique, né? O Angel e o Canu, né? Então, se ele for para o jogo, que às vezes ele é poupado, né? A gente vai estar com ele no time, mas vamos se precaver para não acontecer que nem na rodada passada que a gente ficou sem o Alan Franco. O Fritz joga contra o Vasco como mandante, né? Tem uma média boa, não muito boa, mas 2,2 dá para garantir, ó, 2,2, ele já garante 60 centavos aqui, de 60 centavos, 39 centavetas, né? Mas o adversário cede muito, o Vasco cede muito, 6,68. Então, se ele ceder 6,68, ó, ele já vai valorizar 1,38, né? Vamos ver o que o Vasco cedeu para zagueiros na pontuação. Mas vou botar aqui, ó, de desarmes, né? De desarmes. Vamos tirar a pontuação. Um desarme, Lucas Halter, Edu, Jonathan Jesus, André Ramalho e Félix Torres. Ele conquistou um desarme contra o Vitória e um desarme contra o Sport, né? Então, é a nossa segunda indicação. Vamos agora, então, para a nossa terceira indicação desse, é o Pedro Henrique. Está muito bom para valorizar e para pontuar, né, pessoal? Uma assistência, uma finalização defendida, 2 para fora, 6 falta sofrida, 14 desarmes, galera. O que é esperado dele? Ele, como mandante, tem 7,2, né? A média dele como mandante, 7,2 aqui, ó. 7,2. Ele vai o quê? Fazer 1,80. O adversário cede muito, cede 9,48, ó. O Juventude cede muito, 9,48. 1,55 de valorização, né? Então, olha o tanto que cede o Juventude, cara. A pontuação, Mancha fez 8, Gustavo Ávila fez 12. Vou tirar aqui, só vou deixar a pontuação, né? 7,70, 17 o Vitor Gabriel com 2 gols contra o Juventude, Vitão, Danilo, Léo Pereira, Alexandre Borba, o Jair, né? Olha o que conquistou, ó, 12 pontos contra o Mirassol, 10 pontos contra o Cruzeiro. Então, ele conquista muito esse zagueiro aqui. Então, vamos lá, pessoal, para o nosso campinho, né? Vamos para o nosso campinho aqui. Escalar, então, os nossos zagueiros. A gente vai escalar. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos zagueiros, né? Deixa eu dar uma olhada aqui quanto custa o Alan Franco, 9. Alan Franco, 6. Então, nós vamos colocar aqui o Pedro Henrique e o Alan Franco. Cadê o Alan Franco? O Alan Franco. E vamos colocar o Fritz na reserva, né, pessoal? É o nosso zagueiro reserva, caso o Alan Franco não for para o jogo. Pode ser poupado. A gente já tem o Fritz que vai para o jogo, com certeza. Beleza, então vamos passar para os nossos meias. Vamos compartilhar aqui e vamos passar para os nossos meias. Nos meios aqui a gente tem o Rivera, né, do Sport. Temos Mateuzinho, que está muito bom para valorização, Eric Ramírez e Lucas Ferreira, né? Aqui vamos botar aqui pelo preço, né? Mateuzinho, Eric Ramírez e Rivera serão nossos titulares, né? Por quê, Gaúcho, você chegou no Mateuzinho? Mateuzinho, ó, vai enfrentar o Santos. Como mandante tem uma média de 4,85 e o Santos cede muito para meio campista, 6,2. Ó,
Olha o tanto que o Santos cedeu. Breno Bidon, Carrilho, Igor Coronato, José Martins, Maico, Ranieri e Raio. Todos os meio-campistas aqui que entraram, né? Fizeram 5.2, 5.8, 3.2, 7, né? Olha o tanto do Grêmio, Monsalves, Camilo, Cristaldo, Coelho, Doide, Ednilson, tudo mantiveram pontuação contra o São Paulo. Alisson, Bobadilha, Lucas Freitas, Marco Antônio, Matheus Alves, Rodriguinho, tudo pontuação contra Arias, Arias 10 pontos, Bernal, Ganso, Hércules, Lima. Olha o tanto, não foi muito bem contra o Vasco. O Grêmio ele fez 0.6, 18 pontos contra o Fortaleza, 3.5 contra o Flamengo, né? Só de pontuação, né? De desarmes, Olha o que ele fez de desarme. 4 desarmes contra o Fortaleza, 3 desarmes ele cedeu pro Bidon, 3 desarmes pro Carrilho, 3 desarmes pro Igor Coronato. Então, é uma peça muito boa do Vitória, né? O Mateuzinho. E tá muito bom para valorizar. Esse é o Mateuzinho, isso. Eric Ramírez. Vamos tirar aqui. Vamos ver os números do Eric Ramírez contra o Juventude, né? Como mandante, né, ele tem uma média de 2.65, o Eric Ramírez, mas o Juventude cede muito. Vamos ver aqui, pontuação, desarmes e pontuação. Olha o tanto que ele cedeu para os meias do Fortaleza. O Caleb, 7 pontos, Emanuel Martins, 5, Kevin Andrade, 7,40, Lucas Sacha, 7 pontos, 7 desarmes, Lucas Sacha, 11,30, Matheus Rossetto, né? Olha o tanto que para o Internacional, Bruno Henrique, Tabata, Gustavo Prado, olha o tanto que cede para, né, quase todos os meio-campo do Botafogo. E ele conquistou um desarme contra o Palmeiras, um desarme contra o Mirassol, 4 desarmes contra o Cruzeiro, né, e fez 8,2, negativou contra o Botafogo. Então, é uma peça muito boa para você ficar olhando para a valorização. Beleza? Então, vamos para o nosso terceiro indicado aqui, que é o Rivera, né, do Sport. Vamos ver os detalhes do Rivera. Como mandante, 3,9, só que o Inter cede muito, 5,25, né? Vamos botar aqui pontuação e desarmes, né? Olha o tanto aqui, que o Inter cedeu para Botafogo, Corinthians, Grêmio, Fortaleza. Olha o tanto que o Inter cede, olha o tanto que ele desarma. 3 desarmes contra o Cruzeiro, 3 desarmes contra o Red Bull e 3 desarmes contra o Palmeiras. Gente, 3 desarmes são 4,10, 4,50. Se ele fizer 4,50, só de 3 desarmes, o Internacional cede muito, ele vai fazer 0,97. O Internacional cedeu aqui, olha os pontos que fez. 10 pontos o Marlon Freitas, né? Fez 5,40 o Gregory, 8 pontos o Igor Coronato, 7,30 o Ranieri, 3 pontos o Cristaldo, 4 pontos o Dodge, 8,6 o Vila Santos, 5,7 o Lucas Sacha, 2,9 o Caleb. Então o Inter cede muito, pessoal. Então esse é uma boa, o Caleb. Nossa quarta indicação é o Lucas Ferreira, do São Paulo contra o Mirassol. Então, olha só, pontuação e desarmes. Olha o tanto que o Mirassol cedeu para o Internacional, né? Ronaldo, 3,10. Não teve aqui ninguém que negativou. O Red Bull também, o Juventude, o Bahia. Ele conquistou um desarme contra o Grêmio, 5 desarmes contra o Santos e 4 desarmes contra o Cruzeiro, 8,2, 8, 3,6,
Se ele fizer 4 desarmes, fizer 8,2, né? 4 desarmes dá 6 pontos, né? Olha aí. Ele já valoriza 0,95, o esperado é 6,70, então. Né? O adversário cede. Então, se torna uma peça muito boa também para valorizar, né? Então, vamos lá para o nosso campinho e vamos escalar primeiro meia do nosso time. Oi, Neymar, o Neymar. 19 cartoletas. Mateuzinho é o nosso primeiro, né? Aqui, Mateuzinho, pela ordem. Aqui, meias. Aqui. Rivera, Mateuzinho, pelo preço. Rivera 5,40 e Eric Ramírez. Vou botar aqui pelo preço também, pessoal. Pelo preço. Aí. Mateuzinho, Eric Ramírez e Rivera, Lucas Ferreira. Então agora eu vou botar Eric Ramírez e Rivera. Eric Ramírez do Bragantino. Cadê ele? Eric Ramírez. Cadê o Rivera? O Rivera. E vamos botar no banco de reserva o Lucas Ferreira. Beleza, então, pessoal, vamos passar para o nosso ataque de valorização, né? Nosso ataque de valorização. Precisamos ganhar. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês, né? Deixarem o like, pessoal. Compartilhe. Muita gente assiste meus vídeos e não são inscritos no canal. Então eu peço para você, se inscrevam no canal, é de graça, né? Clica ali, acione o sininho, assim o YouTube entenderá que você está gostando do meu material, gostando dos meus vídeos, né? E quando eu fizer uma live ou postar um vídeo novo, o YouTube irá lhe avisar, né? Vamos passar então para os nossos zagueiros, né? Vamos compartilhar aqui a tela dos nossos zagueiros aqui. Nossos zagueiros, não, desculpa, pessoal, nossos atacantes. Então aqui vamos botar aqui mínimo para valorizar, né? A gente tem Carlos Alberto, atacante do Sport, Everton Cebolinha e Vinícius, atacante do Red Bull. Temos também Eduardo Sacha e Hulk, né, pessoal? Então, um aqui irá sobrar, né? Por que eu botei Carlos Alberto? Vou mostrar para vocês por que eu botei Carlos Alberto. Detalhe. Como mandante, ele tem uma média de 2,52. O Internacional não cede muito para atacante, mas olha o quanto que ele produz, né? Ó, ele produz. O Inter cedeu para os atacantes do Botafogo. Arthur 14,8, Igor Jesus 8, Jefinho 5, Nathan Fernandes 3,10, o Memphis né, foi 13,70, o Thales Magno 6,70 e o Roberto 24,10, o próprio Aravena 4,50, o Cristian Oliveira 14. Então, é o tanto que ele o Inter cede, né? E ele conquista 3 pontos contra o Cruzeiro, 4,40 contra o Fortaleza, 3 pontos contra o Red Bull Bragantino, ele negativou contra o Palmeiras, né? Então, é uma peça que a gente pode acreditar para escalar e valorizar, né? Então, a gente tem aqui. E ele também está custando, né, pessoal? 3,25, né? 3,25. Everton Cebolinha custa um pouquinho mais, 8,10 contra o Palmeiras. Vamos dar uma olhada aqui do Everton Cebolinha. O que ele precisa? Ele, como visitante, tem uma média de 4. Mas, gente, o
Palmeiras não cede nada, né? Cede 1,8 para atacantes, ó. Pode dizer, Ferreirinha de São Paulo fez 5,2, 8 pontos para Cauli, o Kaique do Bahia, 4,60 para o Eric Pulga, o Yuri 2,20, o Memphis 0,5. E o que ele produz? 3,80 contra o Cruzeiro, 2,70 contra o Vasco, 9,30 contra o Grêmio e 0,2 contra o time do Vitória. Beleza. Vinicinho, atacante, né? Vamos olhar os detalhes do Vinicinho. Comandante 4 pontos e o adversário cede, o Juventude cede para atacante, né? 4,2. Já deu para ver aqui a pontuação e vamos botar aqui as finalizações, né? Vou botar só a pontuação, pessoal, olha aí. 14, Breno Lopes, 26, o Lucero, 7,20, o Marinho, Borré, 7,60, Ener Valencia, 2,2, o Wesley, 8,90, quem mais aqui? 4,60, Luiz Araújo, Michael, 5,80, Pedro, 14, Plata, 9,50, Arthur, 12,70, Igor Jesus, 10, né? Olha o tanto que o Juventude cedeu. Olha o ataque, 2,8 contra o Cruzeiro, 3,20 contra o Mirassol, 4,50 contra o Cruzeiro e 5,50 contra o Botafogo, né? O Vinicinho é bem ofensivo, né? O próximo, então, é o Hulk, né? O Hulk dispensa apresentações, né? A gente vai falar dele. Ele tá como mandante uma média de 4,8. O Corinthians cede 5,40, né? Para atacante. Vamos botar aqui, ó. Olha o tanto que cedeu para os atacantes do Mirassol. Olha só. 15 pontos Edson Carioca. 4,60 Yuri Castilho. Olha o tanto que cedeu os atacantes do Flamengo, né? 11 pontos para o Everton Cebolinha. Luiz Araújo, 1,7. 26 para o Pedro. Para o Vitor Roque, 9,20. 9,70 para o Facundo, né? Olha o que ele... vamos tirar aqui a pontuação só. 8,30 contra o Fluminense, 1,80 contra o Botafogo, 5,50 contra o Vitória, 3,60 contra o Hulk. É monstro, né, pessoal? É monstro o Hulk. E o cara que tem um jogo a seu favor, Eduardo Sacha também, né? Tá aqui, Eduardo Sacha. Aqui até que a gente pode descartar aqui o Everton Cebolinha. Olha só. O Eduardo Sacha. Vamos analisar ele aqui. Joga em casa. Tem uma média de 6,72. O Juventude cede muito, cede 7,60. Né? Já mostrei aqui o que cedeu para os coisas. O que conquista ele? 3,20 contra o Palmeiras, 1,70 contra o Mirassol, 11,30 contra o Cruzeiro e 10,7 contra o Botafogo. Então, vamos passar para o nosso campinho ali, né? Logo ali, nosso campinho. Vamos colocar aqui na ordem de preço, né? Então, Hulk, Eduardo Sacha, Vinicinho e o nosso reserva de luxo, Carlos Alberto. Vamos lá, então. Nossos atacantes serão eles: Hulk, Eduardo Sacha e cadê o outro? O Vinicinho. Cadê o Vinicinho? O Vinicinho, nosso reserva de luxo. E dessa vez a gente vai acionar o nosso reserva de luxo. Onde está ele? Ué, o Vinicinho é mais barato que ele, gente? Deixa eu ver aqui. O Vinicinho custa 4 e o Carlos Alberto custa 3,25. Por que não está dando aqui? Vamos ver aqui. Por que não está dando? Cadê o Carlos Alberto? Aqui o Carlos Alberto. Agora sim, nosso reserva de luxo. Vamos
colocar aqui. Agora vamos para o nosso técnico de valorização, pessoal. Nosso técnico de valorização. A gente tem o Seabra, né? O Roger Machado e o Thiago Carpini. A gente olha aqui pelo mínimo de valorizar, quem precisa menos é o Carpini. Então, vamos escalar aqui o Carpini no nosso time aqui de valorização. Beleza, então aqui, pessoal, vamos colocar o Hulk, né? O nosso capitão. Vamos salvar tudo. Beleza, então o time está salvo, né? O time de valorização ficou assim: Fernando Miguel, o Hack, né? Com o Lucas Arcanjo, Juninho Capixaba, Luciano Juba, Pedro Henrique, Alan Franco, Mateuzinho, Eric Ramírez e Rivera, Hulk, Sacha, Vinicinho e Antônio Oliveira, o nosso treinador. Nosso banco ficou com Luiz Arcanjo, Cédric, Soares, Fritz, Lucas Ferreira e Carlos Alberto de reserva de luxo. Esse time custou 99,18. Esse time é para valorizar mais de 20 cartoletas. Então, pessoal, agradeço a todos vocês, né, por mais um vídeo. Peço para vocês se inscreverem e também, pessoal, vou deixar aqui, ó, aqui, vou deixar aqui o próximo vídeo, né, se você quiser olhar o próximo vídeo da rodada 10 também, da montagem do time, tá? Então, valeu, agradeço a todos e fui!